Está começando agora mais um episódio do Janela do Vale. E você que tá panqueca das ideias, você assista esse episódio aí que a gente tá tentando se entender e talvez você se entenda também. Eu tô aqui hoje com Vitimares, psicóloga e uma porrada de outras coisas que eu não me deu o trabalho de decorar aqui. E talvez vocês descubram daqui para daqui a pouco. Vitória, bora começar aqui hoje com saúde mental. Bora, bora, bora. O que é esse assunto para você? Só tudo. Hã? Então, saúde mental pra mim hoje é quase que 70% da minha vida. Os outros 30% pro restante. Deixa eu te perguntar, você acha que o estilo de vida que o ser humano tem levado está prejudicando a saúde mental dele? Não só está prejudicando, como permanecerá prejudicando até o tempo que ele estiver por aqui. O que você acha assim que mais prejudica? Eu acho que o processo comparativo, né? Assim, quando a gente não vive a própria vida e vive a vida do outro, a gente começa a entrar num processo de looping de adoecimento. Não olhar para si faz com que a gente se adoeça. Mas olhar para si também dói. Dói demais. Então, é uma faca de dois gumes, assim, você escolheu, eu olho pro outro e me adoeço, ou eu olho pra mim, pra me curar, mas dói. Mas você acha que tem muita gente ainda que não entende que o outro tá mostrando é só o melhor dele? E tem muita coisa ali por trás ali que ele... Mas é mais fácil a gente pensar, né, que não é só. Porque aí a gente entra num processo que nos valida, né, de ficar consumindo esse conteúdo, de que a vida do outro é melhor, de ficar nessa murmura, né, de eu sou vítima, vítima de uma sociedade, vítima de situações que não me colocam nesse lugar que o outro tem. Por que que ele chegou lá e eu não cheguei? Claro, você não olha para você, ele olhou. Ele conseguiu chegar lá porque ele olhou para ele. Pode até não ser a realidade, a grande realidade da vida dele, mas é um pedaço dela que está ali desenhada. Então, assim, é mais fácil você viver a vida do outro do que você viver a própria vida. Então, esses adoecimentos, eles acontecem pela facilidade que todos nós gostamos de ter. Quando o camarada ele não olha para a vida dele, ele deixa de fazer aquilo que é preciso. Exatamente. Hã? E aí fica num processo de vítima, né? Eu deixei de fazer isso? Será? Não. O outro que teve mais oportunidades que eu. Você acha que as pessoas têm oportunidades muito desiguais ou é isso mesmo da natureza, em qualquer setor aí, bola para frente? Depende do que você chama de desigual, né? O que eu quero não significa que é o que você quer. Exatamente. Isso aí eu acho que é um problema grave, porque as pessoas elas estão querendo o que o outro quer. Pô, mas será que eu quero mesmo isso? Exato. Então, e aí fica aquele processo que a gente falou da lei da atração, né? O que o outro tá querendo atrair, ele vai atrair para ele, porque ele tá fazendo o mundo dele de acordo com o que ele tá querendo atrair. Só que eu tô querendo atrair aquilo que o outro tá querendo atrair. Então, eu estou vibrando num lugar errado, que é a minha vida tá de um jeito, mas eu quero atrair o que é o do outro, que está vivendo da forma como tem que ser vivida para atrair o que ele quer. Você cria cachorros? Muito. Não tem aqueles cachorro que já é pastor de natureza? Sim, líder de natureza. Não tem cachorro que é segurança de natureza, Uhum. protetor. Eu acho que o ser humano também tem esses tipos. E as pessoas elas acabam não fazendo aquilo que o coração delas fica alegre. Uhum. E acho que esse é um dos maiores males que a gente sofre. Sem dúvida, sem dúvida. Tem gente que já nasce com espírito de liderança, tem gente que já nasce para poder ser aquela doninha de casa, mesmo tendo condição de sair para trabalhar, mas ela prefere ser doninha de casa, mas também não vai ficar sendo doninha de casa porque a sociedade vai cobrar dela ter que sair de casa e ela nunca vai ser feliz trabalhando. Então, tem todo esse processo. A pessoa que não faz aquilo que o coração dela aspira, ela tem grande chance de não ser uma pessoa feliz? Ela tem grandes chances de ser uma pessoa depressiva. Eu vi o Jim Carrey falando que a depressão é quando a alma estafa. Uhum, Ela não tá querendo ser aquilo. Tecnicamente é isso mesmo? exatamente. Hum. E a tristeza? O que você acha? Você acha que ela A tristeza faz parte da nossa vida. faz? Faz. Uma vida plena Não existe. tem tristeza? Absoluta. Frustrações? Muitas. Então fala pro povo aí que eu acho que eles não sabem disso não. Hã? Faz parte do momento a gente se frustrar até pra gente poder crescer. Se você não se frustra em momento nenhum, você não se desafia. Se você não se desafiou, você tá morto. Mas aí a gente tava falando, do comodismo. Tem gente que fala assim, não, eu tô cômodo. Quer ver um negócio?
Eu fui esse dia jogar tênis, aí tava um amigo meu, aí ele falou assim, nossa, hoje eu tô com uma dor nas costas. Eu falei, hoje? Eu falei, eu tenho dor todo dia. Aí eu vi aquele Sadhguru falando assim, né? Se seu corpo não tá reclamando, você não tá fazendo nada que presta pra sua vida. Sim, exatamente, exatamente. Sadhguru é muito bom. Hã? Ele é Assiste? muito bom. Eu gosto dele, gosto de Osho, meus camaradas. É, exato. Eles são faca, caveira. Cara, a depressão. Bora aprofundar nela aqui, porque é um assunto que eu de fato eu interesso, porque eu vejo muitas pessoas sofrendo, eu fico assim, mas o que que eu falo, onde é que eu ajudo? Você acha que as pessoas que estão com depressão, se você entregar para elas a receita da cura, fala, "Ó, você precisa mudar isso, isso e isso na sua vida, elas estão mais dispostas a fazer essa transformação e sair desse estado? Ou ela prefere um anestésico, por exemplo, que vai dopar ela ali um dia inteiro? Depende da pessoa. Vamos lá. É fácil você fazer receitas para a vida dos outros. E é mais fácil ainda você não executá-las como o outro. Porque aí você parte. Quando a gente está depressivo, e aí a gente vai falar de um montante, a dor é muito insuportável. Mas também tem ganhos na dor. Toda vítima tem ganho. Né? Assim, não banalizando a depressão, obviamente. Né? A depressão é uma doença que a gente precisa ver e rever todos os dias. Mas tem pessoas e pessoas depressivas. Então, assim, tem aquelas que querem a depressão como um amuleto. Eu ponho debaixo do braço meu atestado de depressão e vou vivendo a vida com pessoas facilitando a minha jornada, porque aí eu tenho ganhos com esse diagnóstico. E tem a pessoa que está com depressão, tentando sair da depressão, precisando de psicofármacos e que precisa também de um auxílio totalmente profissional para poder dar conta de olhar para além daquilo que ela tá sendo vista. Então, assim, é, tem é tão complicado falar disso que vai ficar parecendo que eu vou falar assim, depressão é uma... Eu não quero que as pessoas entendam que eu estou falando assim, depressão é uma carochinha. Não é isso. Depressão existe. Existe. E é grave. Inclusive, eu perdi um parente recente, né? É grave. A ideação suicida dentro da depressão é muito grande. E a efetividade disso também é muito grande. Mas assim, você, como uma pessoa que está convivendo com alguém depressivo, entregar para ela todas as partes, todas as etapas para serem feitas para que ela saia da depressão, não vai ser suficiente. Porque ela não está dando conta dela mesma para ela poder fazer qualquer tipo de movimento para sair daquele cenário da vida dela. Ela não está conseguindo enxergar para além daquilo que ela está vivendo, né, para sair da depressão. Eu acho que é isso que faz muita diferença, assim. Quando você tem uma pessoa que está deprimida e que você consegue conversar com ela para ela poder ver um outro aspecto da vida, ela se abre para isso, aí você tem condição de tratá-la em um outro patamar, assim, a nível psicoterápico, a nível psicofarmacológico. Mas quando você tem uma pessoa que está num processo depressivo e que ela não está querendo olhar para o lado porque ela está tendo ganhos com aquele lugar, aí fica difícil de você tirá-la daquele lugar. Um pai de família, por exemplo, que tem que sustentar 3 filhos, costuma te procurar com quadro de depressão? Sim, mas não paralisado. Porque ele sabe que tem vidas precisando dele. Esses dias eu falei na internet e depois eu fiquei pensando, será que eu fui leviano ao falar isso? Falei, velho, eu não posso me dar o luxo de ser depressivo. Eu tenho 3 bocas que dependem de mim, velho. Sim, você pode se dar o luxo de ser depressivo, Hum? mas eu acho que você deve preferir não ter. Não, é que acontece? Vem muitos pensamentos na minha cabeça, mas eu toco Sim, como cachorro. exato. Entende? Mas tem pessoas que conseguem fazer isso porque tem outros tipos de autoconhecimento. Você é uma delas. Você é uma pessoa que é um pouco mais espiritualizada. Você é uma pessoa que tem um pouco mais de discernimento. Você é uma pessoa um pouco mais dinâmica. As dificuldades vêm para todo mundo. Então, eu acho que isso depende de cada um, de como cada um vê a própria vida, né? Assim, se você vê a própria vida num sentido fracassado, aí é provável que a depressão chegue até você e te derrube mesmo, né? Porque ela faz isso. Ela derruba qualquer pessoa.
Mas se você é uma pessoa que sabe que ela pode chegar perto de você, mas que você não se dá esse direito para não precisar paralisar, aí agora é um outro viés. Você já chegou, tá assim, no estado assim de, poxa, se eu der mole aqui, isso vira depressão. Não, eu já estive depressiva. Já? Mesmo depois de psicóloga, conhecendo ali os mecanismos, tudo? Sim. Hã? Sim, sim. E aí, como é que você superou isso? Fazendo treinamento, fazendo tratamento psicoterápico 2 vezes por semana e medicamentoso. E você conseguiu se curar com. Ninguém se cura da depressão, a gente melhora da depressão. Você entende, é? Ele fala, Sim. senta aqui na cadeira aqui. Tipo, hoje eu consigo ver o meu lado melancólico, depressivo, assim, quando ele tá chegando, eu falo, ah, tá. Quando o meu lado melancólico, mais depressivo, vai chegando assim, eu consigo perceber que ele tá se movimentando, e aí eu tomo providências que são de precaver que ela chegue e me paralise. Mas eu já tive situações de estar paralisado. É, o sentimento é tipo nostalgia, melancolia. Ele é um pouquinho gostoso de sentir. É. Mas ele vem como uma moça bonita ali que depois te dá uma rasteira? É tipo isso, a depressão? Ou não? Não vem por essa porta normalmente? Ela vem normalmente por uma porta, assim, a minha veio muito por uma porta de um viés comparativo. Eu não consigo fazer isso que minha irmã consegue, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ser essa pessoa que meu irmão consegue ser, eu não consigo ser a filha que minha mãe deseja ser, então isso meio que me perturbou um pouco. Então ela veio por esse viés. Então ela não apareceu como uma moça bonita, ela veio um vendaval mesmo, assim. E aí a gente foi tratando de compartilhar do autoconhecimento. Você consegue ser isso daqui, e se você tentar ser outra coisa, você não vai conseguir. Então, não é porque você não vai conseguir porque você não é capaz. É porque você não quer. Sim. Porque tem uma diferença de você não vai conseguir porque você não é capaz, e aí é uma pessoa que é desprovida de cognição, ou você não vai conseguir porque você não quer isso. Não é isso que você almeja para sua vida, não é isso que você nasceu para ser. Então tem todo esse contexto. A gente consegue ser o que a gente quiser ser, mas se a gente vai ser feliz sendo, é uma outra história. É. Tem uma vozinha que fala que é um bom guia pra isso? No meu caso, Não, no geral, eu tô lendo um livro, Alma Indomável. é Aí, a alma de uma velha ótima do aí cavalo. fala das vozes. Fala das Sim, vozes. sim. E você saber discernir ali qual que é a voz positiva, né? E tem muitas, né? Assim como tem as negativas. Hã? Assim como tem as negativas. E como é que você sabe qual que escutar? A gente não É entende que é negativo. intuitivo. Hã? Isso é intuitivo. Isso é um processo intuitivo. O que vai fazer você escutar vai ser aquilo que vai te fazer que você perceber que está te fazendo bem. É, uma coisa que eu apliquei na minha vida. Eu não falo sims querendo falar não. Mas isso tem me deixado muito feliz. A pessoa que aprende a falar não, ela já está com meio caminho andado na evolutiva. Porque a grande dificuldade do ser humano é falar não. Porque tem um processo de ser aceito. Se eu falo não, eu tendo a ser rejeitado. Eu gosto das pessoas que falam não. Porque eu sei que quando ela fala sim, ela queria falar o sim. Exato. Só que aí nós estamos falando de uma pessoa que está um pouco mais na frente do que as outras. Quando você tem dificuldade, por exemplo, e tem necessidade do amor, do afeto de todo mundo, sabe aquela pessoa que quer ser amada por todo mundo? Não tem jeito, cara. Sim, não tem jeito, mas tem pessoas que têm essa ilusão ridícula, né? Então, assim, essa pessoa, ela nunca fala não. Ela fala não pra ela, mas para as outras pessoas, não. Ela nunca fala não. E aí ela sempre vai estar cansada, porque ela nunca falou não. E ela não faz aquilo que Que ela reviva a quer, alma, né? ela não quer, não tem nada a ver com o que ela quer. Tem a ver com o que o outro quer. Tem a ver com o que eu quero que o outro pense a meu respeito. Eu não vou falar não pra essa pessoa, porque essa pessoa precisa me achar muito legal. Ela tem que me achar muito prestativa.
Ela tem que me achar uma pessoa que não sempre muito disposta a estar ali naquele lugar. Ou seja, eu não posso ser uma pessoa criticada por ela, sabe? É muito por aí. Então, eu não falo não para não ter críticas. Eu não falo não para não ser amada. Eu não falo não para não ser uma pessoa do meio. A palavra não, eu tava vendo, parece que a gente entende ela meio estranho, né? Se você pegar uma criança de 4 anos, por exemplo, e falar qual que não é a caneta azul, qual que ela mostra? Azul. A azul. Eu lembro uma vez minha mãe pediu alguém para poder trazer um doce do supermercado e falou assim: não traz de goiaba. Aí quando a pessoa saiu, minha mãe falou: eu não devia ter falado isso, porque ela vai trazer de goiaba. É porque você deixou a última palavra, ela vai ficar fixada. Então, se ela tiver uma tendência a esquecer das coisas, ela vai se lembrar da última palavra. Eu achei que isso era mais profundo. Achei que o não é tipo ali um Tá bugzinho nesse momento aí do não, que você fala, não, não, qual caneta que não é azul? Você, como que eu vou te falar? Explicar isso assim de uma forma mais chula, por para favor. que você compreenda. O não, ele não antecede uma afirmativa. Entendi. Se você fala não, ela já é negativa imediatamente. Aí, Se vo- se eu coloco uma afirmativa na frente, Ela é afirmativa, desmonta. desmonta isso. Entendi. Autoconhecimento. Quais as melhores ferramentas de autoconhecimento que você utiliza na sua vida? Hoje, É. além da terapia, Você faz terapia? 2 vezes por semana. Hã? Faço. Já tem muitos anos, já tem 30 anos que eu faço terapia. Eu acho que hoje eu faço yoga, né? Hoje assim, né? Um tempo já. Mas tem também o processo de autoanálise que a gente pode baixar em qualquer lugar. Hoje em dia tem os planners de autoanálise, né? Que a gente pode baixar. Eu acho que partir do diário terapia também é um processo de autoconhecimento. Você escrever todos os dias um pouco daquilo que você sentiu, do que você pensou, daquilo, de como é que foram as reações orgânicas de acordo com cada sentimento, seja ele bom ou ruim, faz parte um pouco de conhecimento, de autoconhecimento. Eu costumo dar isso de tarefa de casa, assim, para os meus pacientes, assim, até a nossa próxima sessão, por favor, anote tudo que aconteceu com você nesses 7 dias, assim. Obviamente, a grande maioria não chega lá, porque anotar e ler causa uma dor insuportável. É chato mesmo. É, Não é. Você precisa resolver na mente primeiro para isso, poder entregar para o papel. exato, exato. E aí você quer entregar o papel de uma forma bonita. Você nunca vai entregar no papel de uma forma sem filtro. Você quer dizer naquele papel uma coisa com muita firula. E não é essa a ideia. O diário terapia é para na hora que vir o brainstorm, ó, e aí vai. Tive vontade de arrancar o pescoço dele 2 vezes ao dia. Isso, Hã? isso. Hoje eu tive vontade de arrancar o pescoço dele 2 vezes. Não foi possível porque eu me contive, porque eu não tenho mais réu primário. Ponto. Você já gastou seu réu primário? Com certeza. Hã? Não vamos falar disso aqui, mas já gastei. Eu tô guardando o meu para algo mais especial. Eu precisava. Hã? Esse daí, eu acho que a única coisa que eu me arrependo na vida foi de não ter gasto meu réu primário com uma morte. Pô, com a morte, velho. É lógico, é homicídio. Acho que a morte é um. Eu prefiro fazer a pessoa sofrer mais em vida. A morte Pois é, você. mas eu fiz sofrer muito pouco. Hum? Então, isso que eu acho que ficou um resquício, assim, sabe? Tinha um troco, Tinha um né? troco ali para ser dado de uma forma um pouco mais singular. Então, eu não acho que foi. Autoanálise, né? Autoconhecimento. Eu vejo pessoas que se enxergam muito pequenas, pessoas que se enxergam muito grandes, e eu tenho um pouco dos dois. E o que eu faço para me saber onde é que eu tô de verdade? Eu me jogo no mundo, velho, e vejo os resultados. Tudo bem, a grande maioria dos seus resultados são bons ou ruins? Acho que no frigir dos ovos são positivos. Sim. Então, Na verdade, todo mundo que se joga, a grande maioria dos resultados são bons. Isso é bíblico, né? Põe o pé que eu abro o mar. Então, quem se joga, normalmente tem o bar aberto. mas só que aí você acaba conhecendo suas limitações também, né? Vou te dar um exemplo. Falei, vou pedalar daqui para Jequitinhonha. É uma empreitada razoável, né? Para quem, Para quem nunca fez, pra quem nunca fez, é razoável. Mas eu chego lá, boto a língua. Mas aí eu sei, eu falo, poxa, aqui é meu limite. Então, aqui é seu limite hoje.
Hoje, isso, nesse momento. Então não adianta eu falar que eu vou daqui para Porto Seguro, porque eu sei que vai Uhum. ser mais difícil, Mais uma empreitada. mais uma empreitada. Você acha que as pessoas elas deviam se testar mais no mundo para poder se conhecer de verdade? Que eu acho que o outro só serve para isso, velho. Pra gente saber quem a gente é. Pois é, assim, essa questão de fazer esse processo, assim, de se testar, eu acho que eu já fiz muito isso, sabe? Hoje eu tô velha e cansada, pra te falar a verdade. Quando alguém fala assim, nossa, você precisa fazer isso pra poder se desafiar e tal, eu falo, nossa, que vontade de deitar. Gente, já comecei a ter vontade de tomar um chá, sentar, comer um croissant, que tal? Isso é ótimo. Mas assim, quem tá ainda no ofurô e na condição de ter esse ânimo todo, né? Beleza, se desafiar, eu acho que é uma coisa, mas você tem que ter um propósito para tal. Você se desafia para quê? As pessoas se desafiam. Para quê? Pois é, porque normalmente quando você tem um desafio pela frente, a gente libera alguns hormônios. Um deles é a adrenalina. O desafio ele traz consigo o processo adrenérgico. E a adrenalina ela é viciante. Então assim, Hum, eu gosto da sensação de me desafiar. Eu gosto do perigo. Eu gosto desse lugar assim que é o desconhecido. O que vai dar? A grande maioria das vezes, a pessoa que se desafia, quando chega lá no final, ela fala, não, é isso mesmo, credo. mas fui lá ver, né? Tá, mas assim, aí você pensa, então tá, eu fui pedalando daqui até Jequitinhonha, sabe o que você gastou? Botox. 3 horas de. 3 horas de caminhada, porque, sabe assim, ficasse ali jogando tênis 3 horas, seria exatamente o mesmo gasto energético, o mesmo gasto calórico, o mesmo gasto. Mas não, preferiu entrar na estrada, pegar um perigo pela frente e tal. Então, teve esse processo, né? Assim, eu acho que parte muito desse pressuposto. Quando você quer se desafiar, sabendo onde você quer chegar, tipo, eu me desafio todos os dias quando eu faço uma pós-graduação e finalizo ela. É um tipo de desafio. Sim. E aí, quando eu finalizo a pós-graduação, eu falo, ok, o que eu vou fazer com essa pós-graduação? Começo outra para poder dar sequência nessa ou começo a atender desta? Normalmente eu faço outra para poder concluir. E são quantas mesmo? Já deve estar batendo no 15. Eita porra. Mas assim, se você falar para mim assim, Vitória, você utiliza todos? Não. A grande maioria eu fiz porque eu tenho hiperfoco nisso. Né? Assim, então, eu tenho hiperfoco em livros, eu tenho hiperfoco em pós-graduações, eu tenho hiperfoco em estar o tempo todo estudando. E quando eu não estou nesse estado, eu acho que eu estou ficando um pouco mais burra. Hum. Ah, mas você tem medo, na verdade, que as pessoas peguem o seu lugar no mercado? Não. Eu definitivamente não faço competição com nenhum colega de trabalho. Eu só me acho burra. Simples assim. Quando eu paro, quando eu fico num processo assim de out total, de estudo, de consumir, né, o conhecimento. Aí eu fico achando que eu tô ficando, me emburrecendo. É o que eu tava. O que eu sofro com isso, né? Eu sempre falo assim, quando tiver mais tranquilo, aí eu vou ficar lá no sítio 3 vezes por semana, vou ficar mais de boa. Mas eu nunca deixo ficar mais tranquilo. Quando É. as coisas se assentam, quando já tá rodando legal, eu invento mais um negócio. Deixa eu. Pois Tá? é, essa é uma outra questão também que eu falava muito com uma pessoa que eu gosto muito que é assim. A minha vida toda, eu convivo com ela já tem um tempo. A minha vida toda com ela é ela com 70 atividades num dia, com um dia tendo 24 horas. E eu falava com ela assim, fulana, você não para, porque você não quer escutar a sua vida. Sua vida deve doer muito em você. Ah, que isso, tá louco, eu sou super bem resolvida, não sei o quê, porque não gosto de ficar parada. Toda vez que eu fico parada, eu fico entediada, aquela coisa. E era assim, ela saía de casa. É o verdadeiro assim, eu saio de casa para estudar, estudo o dia todo, mas eu tenho que ser líder do Grêmio, líder da comissão de formatura, eu tenho que jogar handball, eu tenho que jogar futsal, eu tenho que jogar vôlei. Quando, na idade de adolescência. Aí formou. Não, porque agora eu preciso ser a melhor fulano, melhor tal, melhor isso, melhor aquilo, melhor aquilo, melhor. Aí eu caso, mas eu tenho que ser a melhor dona de casa, mas junto com a melhor dona de casa eu preciso ser a melhor isso, melhor isso, melhor isso, melhor isso. Até que teve um filho. Aí o filho fala com ela assim:
Agora separa. Ela ficou desesperada durante 4 meses. O que que vai ser de mim? Como que eu vou voltar? Porque é muito injusto. Porque os homens não podem parar, mas as mulheres podem. E aí tinha um discurso feminista no meio do caminho, sabe? Tipo, e aí eu falava com ela, pelo amor de Deus, eu quero matar quem queimou o sutiã no jardim, no Éden. E ela, o que é isso? Você está falando isso para sua filha? E a sua filha está vendo isso? Pelo amor de Deus, Alice, trabalha, ganha a sua vida, mas espere muito que o seu marido, que alguém te dê uma vida boa para você trabalhar só porque você gosta. Não tem nada melhor do que isso, gente. Eu gosto do que eu faço. Você gosta? Nossa, eu amo o que eu faço. Mas você quer me falar que se eu tivesse a condição de um dia, outro, sei lá, parar um ano. Ah, vou parar um ano de trabalhar e vou só estudar. Ah, isso seria ótimo, gente. Eu não acho isso ruim. Porque o meu marido ia dar conta de tudo. Não, eu amo contribuir com meu marido. Mas, se eu puder parar também, vou amar também. Né? Assim, não vivo para trabalhar. Definitivamente não vivo para trabalhar. E ela tinha muito isso. E depois que ela teve filho, ela falou assim. Outro dia a gente conversando, ela, pois é, Vitória, eu tô achando uma delícia hoje em dia, assim. Tem que só levar fulano na crechinha, voltar, tomar meu chá, arrumar minha casa e tal. Falei, você não quer voltar mais pra aquela loucura que era a sua vida? Ah, pois é, tô meio cansada daquilo. Falei, mas é isso. É tentar se permitir, sabe? Assim, você tá olhando tanto pra fora, tanto pra fora, tanto pra fora, tanto pra fora, que dói muito olhar pra dentro. As pessoas hoje, elas estão sempre com o celular na mão. 24 horas. Elas não se escutam. Uma ideia boa não vai sair, um insight, uma invenção, uma Não, até porque tem gente vendendo gente. Como? Curso. Você vai ser milionário se você comprar o meu curso. Você vai ser milionário se eu for a pessoa que vai tomar conta da sua rede social. Se você me contratar para tomar conta da sua rede social, você vai se tornar um bilionário. Velho, se você fosse fazer o outro milionário, você estaria milionário. E esses que até mostram alguma coisa? Você acha que é tudo caô? Com certeza, se fosse assim, o ranking dos milionários estariam outros nomes. Isso é uma questão óbvia. Vai lá no ranking dos milionários brasileiros, ranking milionário americano, mundial. Não tem nenhum instagramável lá. Pablo Marçal. Eu acredito que Eu ele é acho milionário. que eu acho o Pablo Ele, Marçal ótimo, o Wendel gente. de Carvalho, eu até Eu acho. também acho, mas assim, vamos pegar, vamos. Ele é muito rico, milionário, milionário, mas assim, ele tá longe dos primeiros lugares Ah, sim, sim. no ranking. Então, assim, essa pessoa tem condição de te fazer um pouco melhor de vida. Aí sim. Você acha que o trabalho dessa pessoa, ela ganha dinheiro porque ela realmente consegue mudar a Não, é por vida conta de do alguém? corte. Ou porque ela convence bem Ela convence bem. a você a comprar o curso dela? Não, ela convence bem. Isso é um fato. Se você comprar o curso do Wendel de Carvalho, do Pablo Marçal, do Paulo Paulo Vieira. Né, Paulo Vieira, se você comprar o curso do. Tem entre outros, assim, gurus, né? Desses gurus, assim. Você vai ver a mesma coisa. O diferencial vai ser, você vai aplicar. Eu acho que, no fundo, todo mundo sabe o que precisa fazer. Por que você acha que eles compram o curso? Estão tentando encurtar o caminho ali. Tipo assim, Não, deixa é eu ver para se tem poder um se atalho. enganar mesmo. Não, eu comprei, mas não deu certo. Não deu certo porque você não fez. Você só comprou, você não assistiu, você não colocou em prática. Que isso? Eu vejo isso no meu consultório. Não precisa me pagar muito caro, igual um Pablo Marçal, não. Se você for no meu consultório, você vai sair de lá com uma lista de coisas pra você fazer até a próxima sessão. Na próxima sessão, você chega e fala: e aí? Então, doutora, não deu tempo. Mas e aí? Voltemos à estaca zero. Eu penso o seguinte: a prosperidade era para ser algo natural. Você sabe tudo que você aprendeu a vida toda, até ontem. Teve hoje o dia inteiro para você poder fazer mais e aprender. Como é que você tá andando para trás? Ai, pois é. Hã? Prosperidade é para poucos, né? Eu, Até mas porque eu acho que era para ser prosperidade, natural. até porque prosperidade, ela tem uma dimensão. Hoje em dia, as pessoas colocam prosperidade no âmbito financeiro. E a prosperidade, ela é mais vasta. Né? Você tem que ser próspero em outros lugares para que o financeiro chegue. Uai, você conhece, como é que chama? Murilo Gun? Sim. Murilo Gun, ele era do hard work, aquele Você negócio. viu com quem que ele casou?
Não, sei não. Com uma moça que dá aula de yoga, retiros, não sei das quantas e tal. Era a mãe do filho dele? Eu não sei, eu acho que o nome dela é Esté, se eu não me engano. Mas Ele tinha uma companheira, eu não sabia se era a esposa dele. não sei, eu sei que a esposa dele é altamente zen, do comida natureba, É, ela que fabrica as próprias coisas e tal. E eu super sigo ela, assim. Ela faz uns retiros outro dia ela tava fazendo cacau. cacau, ela tava fazendo outro dia o ritual do cacau. Eu achei, assim, fodástico. Você já experimentou cacau? Já fiz ritual de chocolate em Cusco. É esse mesmo chocolate que a gente come? Não, né? Não, Hã? não, não. É gostoso? É muito bom, muito bom. É Mas gostoso? Gostoso? Palatável? o ritual do chocolate, ele, na verdade, faz parte de um processo meditativo, né? Então, assim, enquanto você cozinha o chá do chocolate, você vai fazendo um processo meditativo, aí tem todo como que está o clima ao seu redor, se ele vai estar um tanto mais frio, para que faça normal aquele ritual, porque o chocolate ele é quente. Então, quando você toma ele, mesmo que não seja muito quente, ele traz para você, a gente chama de fogo energético, né? Então, tem todo um vigor aí, assim. Ah, tá. Eu ia falar de Murilo Gun, porque ele fala, né, que a maioria das pessoas pegam prosperidade e usam como fator de medição o E dinheiro, dinheiro, quando na realidade devia ser tempo de qualidade. exato. Concordo com ele. Você tem muito tempo de qualidade? Não, mas eu tenho feito. O que que você faz nos seus tempos de qualidade? Eu fico com os meus filhos, eu fico com o Silvano, eu costumo ler um pouco. Eu gosto muito de ir pra fazenda, assim, e ficar sem fazer nada, mesmo na fazenda, mesmo tendo coisa pra fazer, tipo, você teria que olhar a fazenda, ver, fiscalizar, ficar uma coisa ou outra, assim. Eu fico dentro de casa, se tiver chuva, ótimo, eu fico na rede. Então, no meu tempo de qualidade, eu tento fazer coisas que me dão muito prazer, assim, que são absolutamente nada. Nada relacionado a algo muito. Falou que tem que pensar muito, eu tô, tipo, passando no meu tempo de qualidade. Você falou lá do que você tomou o cacau lá em Cusco. Ayahuasca você também já consagrou. Eu tomei o ayahuasca também em Cusco, mas é o que eu falo, assim, as pessoas, é, quando falam pra mim que tomam ayahuasca aqui no Brasil e que tem aquelas reações e etc, etc, não foi dessa forma lá, sabe? Assim, eu não sei se por conta da altitude, porque lá a gente ficava mascando folha de coca o tempo todo, né, pra não passar mal por conta da altitude. Então, o ayahuasca lá, ele não fez com que, não fez essa, não teve essa potência, Essa essa reação. reação química que as pessoas falam aqui, né, a ponto de se sentirem desconfortáveis, assim. O que aconteceu com o ayahuasca foi assim, uma vida passando em 5 minutos na sua frente, um processo de transe, assim, no sentido de meditação, né? O que mais que aconteceu? Você transcendeu? Foi para outro lugar? Se sentiu desligado do corpo? Eu não me senti desligada do corpo, mas eu me senti leve, no sentido de eu parecia levitar, mas não sei se isso aconteceu. Vai que, né? Vai que pode ser que em lotes, Hã? em lotes. Mas eu acho que foi muito isso, assim, eu acho que foi bom, porque o real motivo que a gente estava tomando ayahuasca lá foi se veja, que foi nesse processo do retiro, se veja. E fez muito isso, fez com que eu me visse. E foi muito transformador, porque logo depois eu tive alguns insights na minha vida, assim, que foram muito determinantes. No momento da cerimônia? Ou Não, depois? depois. A cerimônia acabou, eu continuei com aquele processo, assim, putz, reverberou, né? Assim, aí eu fui, depois, logo, também tem isso, eu não sei se aqui tem, não sei como é que é aqui, mas lá acabou o transe, acabou tudo, foram 4 horas de cerimônia, e acabou, e lá também não é religião. Lá não tem o ayahuasca, lá não foi em forma de religião. Aí depois a gente passou esses 4 horas, logo depois a gente foi fazer termascal, que é um outro tipo de ritual. Não sei se você conhece o termascal. Fica dentro Fica do. dentro da oca, numa pedra ascendente, com
ervas, né? Assim, É exatamente. Meio que os incas, assim, né? Com um ritual inca. E aí, depois disso, eu acho que eu fiquei muito mais incomodada no Termascal, porque eu tive quase que um ataque claustrofóbico, assim, que eu colocava meu rosto no chão para poder respirar, porque eles falam antes, se por lá vocês sentirem falta de ar, coloque o nariz na terra, porque a gente chama de Pachamama lá. A Pachamama vai te dar o o ar. oxigênio, é. E, de fato, era muito legal, assim. Você punha o nariz, você respirava como se você não tivesse no meio daquele fumacê todo, assim, sabe? E logo depois que você sai do Termascal, você tem um mergulho num lugar muito gelado, assim. Então, Nossa, foi um dia inteiro, assim, de um ritual muito, muito doido. Mas é isso. Aí, depois, à noite, a gente foi pro hotel, e lá no hotel a gente tinha o diário de terapia, então a gente tinha que fazer todo um percurso que tinha sido, né? Que tinha acontecido. E uma das coisas que eu me lembro de ter escrito foi isso, assim... Eu me vi de tal idade até os dias de hoje em quase 5 minutos, assim, de vida. E foi legal, porque eu tive esse insight. Então, assim, eu coloquei os insights lá e quando eu voltei para o Brasil, eu coloquei em prática os insights que eu tive lá, assim. E foi uma coisa que foi muito válida para mim. você acredita no mundo espiritual? Super, Hum? super. É... A todo tempo. Dentro do meu consultório acontece milhões de coisas. é porque normalmente as pessoas que estudam muito, elas acabam Ficando céticas. ficando muito céticas. Mas não é meu caso. Eu acho que eu estou fazendo uma pós agora, chama pós-graduação integrativa, que é do Tadashi. E aí, ela fala muito disso, assim, desse processo espiritual, de espiritualizar, sabe, assim, de ser integrativo, corpo, mente e alma. E isso só se dá a partir do momento que você acredita na espiritualidade. Não, a ayahuasca, por exemplo, eu acho que ela é uma ferramenta de conexão com o mundo espiritual. E as experiências que eu tive me trouxe grandes mudanças positivamente na minha vida. E Uhum. eu acho que todo mundo devia experimentar pelo menos uma vez na vida. Pessoas sãs, né, gente? Que Sim, ainda tem essa, porque psicologicamente é capaz de passar pelo eu acho processo. que esse é o processo maior. Assim, aqui no Brasil, eu acho que o ayahuasca, lá em Cusco, a gente tinha uma ferramenta que esqueci o nome dela, que fez o nosso ritual. Ela tinha uma ferramenta, de qualquer forma, que ela testava se você tinha ou não predisposição para surtos. Hum. Uma ferramenta física, Fi- es- espiritual? Não, era dela, tipo assim, era tipo como se fosse uma entrevista, mas era uma entrevista muito mais aprofundada, sabe? Então, quando a pessoa tinha predisposição a surto, ela não inseria a pessoa no alucinógeno. Porque é um alucinógeno. Como qualquer outro alucinógeno, a pessoa que tem predisposição a surto, ela pode ser que ela surte e não volte, né? O ayahuasca é alucinógeno, assim como a cocaína, assim como maconha, assim como qualquer outro psicoativo. Inclusive medicamentos psicoativos, né? O Venvance, a Ritalina, todos esses psicoativos, o metilfenidato, ele é um processo psicoativo. Quando você tem uma predisposição ou tendência a ser uma pessoa é, propícia a vícios, propícia a surtos, então você já se desloca, né? Você não faz o ritual lá. A lei da atração, você acredita quanto? 50, Hã? 50%. Eu acho Hélio que a lei da Couto, atração. Bob Proctor, você acredita que é nesse nível? Não, não. Não acho que seja a parte do Ho Oponopo e tal. Eu não acho que tem nada a ver com isso, assim. Eu acho que a lei da atração, ela parte muito do pressuposto, assim, onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu estou fazendo. O que que eu estou fazendo? Acho que é importante. Sabe? Esse é a parte eu acho que tem essa tríade aí no meio. Então, não adianta que eu não vou. O universo, ele vai me dar eu ganhar na loteria. Ó, você tá jogando? Quanto? Porque não adianta você jogar R$ 1. A probabilidade de você ganhar com R$ 1, ela é muito pequena. Esse universo, ele tem que ser muito bom para ele poder fazer essa movimentação, ganhar de alguém que jogou R$ 3.000 para fazer você ganhar com R$ 1. É possível? É. Mas é um em zilhões de probabilidade.
Por exemplo, para atrair dinheiro. Eu falo normalmente por aí que as pessoas ganham quanto a mente dela permite ela ganhar. Eu te dou um exemplo da minha loja. Eu tenho mais de, sei lá, 2.000 produtos diferentes e quase todo dia eu vendo a mesma coisa. Como que isso acontece? Aí quando eu dou um reset na minha mente, muda aqui um não sei o quê, aí muda. Uhum. Você acha que é nesse nível? Sim, porque você é o que você atrai. As pessoas, É. os problemas. Exato. Exatamente. É a vibração mesmo. Aí eu vou pra quântica. Aí a gente iria pra quântica, assim. Se você vibra um lugar, você vai atrair o que você tá vibrando ali. Você já viu aquelas mulheres que saem de relações que apanham e terminam aí acham assim, nossa, dessa vez ela não vai mais entrar no relacionamento que ela vai apanhar. É lógico É que o vai. próximo. É o próximo. É o próximo. Vai espancar mais do que o primeiro. Porque ela tá ali. Ela não se curou. Ela tá vibrando ali. Não adianta isso. Quando você fecha ciclos, você precisa se curar do ciclo. Senão você repete o ciclo. Pai, eu faço o seguinte: aconteceu um problema, o que eu preciso aprender com isso? Porque aí eu falo assim, né? Igual a fome. O camarada que entendeu a matéria da fome, ele não passa fome mais. Aí eu dou o exemplo do corno. O camarada é corno, arruma uma mulher, corno de novo, termina, arruma. É porque ele ainda não resolveu. O que é ser corno? Quando ele entender essa matéria, essa situação nem é apresentada para Não ele. Não. apresenta mais, é isso. Assim. Quando você se cura de um processo, você não o vê novamente. É impressionante isso. Você concorda com isso também? Concordo. Às vezes eu fico assim, será que é viagem? Concordo muito. E eu vejo muito isso comigo, na minha prática diária. Eu vejo muito, por exemplo, olha só que interessante isso. Eu sempre fui referência em atender neurodivergente. Daí teve um dia que eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu tô achando que a questão da neurodivergência, ela é muito boa, muito bacana, eu gosto muito, é a matéria principal de todos os meus grupos de estudo. Mas, hoje em dia é tudo muito do mesmo, sabe? Não tem uma coisa nova, assim. E isso é uma coisa que me irrita. É, é muito bom conscientizar as pessoas das neurodivergências, é legal, é bacana, é isso, e aquilo, mas não sai daquilo ali. E as pessoas que normalmente estão naquele meio são pessoas que não aprenderam o que vieram fazer por ter aquele ser dentro do núcleo familiar, sabe? Ah, É um aprendizado. é um aprendizado. Ah, Vitória, você fala isso porque você não tem um dentro de. Eu sou uma neurodivergente, eu sou um TDAH. Então eu sei que pode não doer tanto em outros lugares, né? Porque eu consegui me sobressair. Mas se eu for ficar paralisada, eu sou TDAH, nossa, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo, eu vou ficar na mesma, vibrando no mesmo lugar daquelas pessoas ali. Então eu costumo falar o seguinte, que o problema dos neurodivergentes hoje em homenagem não são os neurodivergentes, Hum. mas os familiares dos neurodivergentes. É muito difícil você tratar um neurodivergente quando a família é muito grosseira, quando a família quer saber mais do que você dentro do consultório, quando a família não está lutando mais por direito, mas está brigando com você por um direito que já foi adquirido, mas que tem a amargura de querer ficar brigando o tempo todo. Isso vai cansando os profissionais que estão trabalhando no meio, sabe? Eu acho que no ano passado isso aconteceu tanto comigo que teve uma hora que eu falei assim, nossa, Jesus, eu não quero mais trabalhar com isso, sabe? A pessoa me trata mal, eu tô aqui fazendo o melhor. E de repente eu sei que eu sei que ela tá machucada. É uma mãe Ela tá machucada. machucada. É uma mãe machucada. Mas aí, daí ela machucar o outro, não dá. Uma vez que a gente tem um processo de acolhimento dos pais, né? Assim, teoricamente, a pessoa que mais está machucada é a pessoa que menos vai no acolhimento. É impressionante isso, assim. E aí eu falei, muda um pouco essa dinâmica, assim. Eu acho que eu não estou mais contribuindo. A verdade era essa, assim. Não acho mais que eu esteja contribuindo para isso que o senhor me entregou. E aí tem 1 ano e meio, mais ou menos, que o meu público mudou tanto, tanto assim, a condição, né? Eu falo, nossa, gente, Eu realmente, atraí. eu atraí. E foi muito boa a mudança, foi ótima a mudança. Hoje eu atendo neurodivergência? Atendo. Mas eu vou te falar que é tipo 30% dos meus pacientes hoje.
E hoje você atende mais o quê? Chega mais o quê lá? Chega mais pra mim é adolescente, ideação suicida, adolescente já com TDM, que é o transtorno de depressão maior, transtorno de ansiedade generalizado, pânico, é, esquizofrenia pouco, mas borderline muito, transtorno de personalidade, toque, opositor desafiador, deixa eu ver o que mais. Ah, transtorno de conduta. Essas coisas têm chegado mais pra mim, sabe? E eu tenho gostado mais também de atender, assim, mais. Você acha que esses transtornos eles têm aumentado nos últimos anos ou sempre teve, só que a gente não dava nome, a gente não percebia, era tratado como outra coisa? Não, os dois. Já aconteciam, não se davam os nomes, não se eram estudados, e também tem acontecido mais. Eu falo o seguinte, às vezes a gente pega algumas estradas, já pegou a estrada errada? Nossa Senhora. Aí você chega lá, ih, não é aqui não. Eu acho que a humanidade ela pegou algumas estradas erradas e a gente tá esbarrando em algumas coisas, Sim. igual algumas brincadeiras que eu acho que preparavam a criança para a vida adulta. Eu falei no outro podcast, eu até cortei, mas eu vou falar nesse. Eu acho que até a briga entre crianças, ela é saudável para o desenvolvimento das duas. Não, não, Uhum. não o bullying, não, Não, é sei lá, para outro lado. espancar. É para a pessoa encontrar limites, saber o que é o limite do outro, respeitar, Uhum. brincadeira de esconder, polícia e ladrão, aprender regras. Esse tipo de coisa eu acho que era muito importante que a gente não tá tendo, e o telefone, e a luz branca principalmente, Sim. ela É um tá. processo. Aí já é quase degenerativo, cerebral degenerativo, né? Então, a luz branca, para mim, ela faz um processo de ruir o cérebro. Cara, eu falei isso esse dia com um profissional, e ele falou: não, não tem nada a ver, não. Eu falei: como não, velho? Isso desregula a gente todo. Lá na minha casa, lá uso luz de LED, LED fogo nos Ah, quartos de noite. legal. Uhum. A minha testosterona subiu assim uns 300 pontos, velho, só com LED de fogo. Porque agora meu organismo sabe o que que é de noite O que e o que é que de que é de dia? dia. Uhum. Lei da atração é mal interpretada, que gera clientes. Ah, minha vida, eu fiquei esperando que fosse acontecer, mas não. Nossa, mas eu acho que isso é todo dia. Hã? Acho que isso é todo dia. Todos os dias eu recebo. Ah, eu tô precisando muito. E é muito engraçado. Quando você recebe uma mensagem do tipo: Nossa, doutor, eu tô precisando muito marcar uma consulta. Sim, pois não, vamos entra em contato com a clínica e tal. Então, o que está acontecendo comigo aí? Se a consulta começa a ser via WhatsApp. Se eu não barro, ela quase que não vai lá no consultório. Tá querendo resolver Já ali. estava querendo resolver naquele momento ali. Tamanho imediatismo. Não, porque eu pensei que ia acontecer isso comigo, que não aconteceu e tal. E aí ela já está no imediatismo de que ia acontecer alguma coisa com ela que não aconteceu, porque ela já está querendo que eu resolva para ela a frustração dela naquele momento. É um negócio muito doido, assim. E aí eu tenho que barrar mesmo, assim, porque senão vira, além de podcast, vira um trabalho online, assim, não remunerado, obviamente. Aí é ruim, né? Se tivesse pagando, Não, fazemos como no pior Via que você tem que. Meeting. É, Fazer um Via via Meeting. Meet. E tem gente que vai muito lá querendo só medicamento, pra se anestesiar das coisas que eles precisam resolver na Tem vida. muita gente que vai lá querendo. Na verdade, eu não posso medicar, mas assim, tem muita gente que vai lá para pedir encaminhamento para conseguir ser medicado. Tem muita gente que vai lá para poder pegar laudo para benefício, essas coisas. Eu tenho um conhecido que ele tava passando por dificuldades financeiras. Aí ele foi no psicólogo, aí deu pra ele um remedinho que ele não tava conseguindo dormir. E as dificuldades financeiras dele aumentou muito. Eu falei: você tá doido, velho? Você não tá conseguindo dormir porque você tem problema pra resolver. Exato. Para com isso, vai lá resolver seu problema. Uhum. Você é a favor da pessoa ir lá e resolver porque está incomodando, e se incomoda é um aviso que precisa ser modificado alguma coisa? Ou você acha que o medicamento é válido em... Em alguns casos, sim. E quais casos você acha que é? No meu. Eu não posso falar Honestidade. de mim, ué. Eu só Honestidade, posso falar de honestidade. mim. Hã? O do outro eu não posso falar, eu posso falar de mim, né? Hoje, a medicação que eu tomo, ela me regulariza. Dá um eixo, assim. Se eu não tomo, eu não sei nem por onde que eu começo. Tipo, eu vou resolver que problema? Qual o problema? Porque se eu for numerar a quantidade de problema, a gente fica aqui até amanhã. Vai ser o gargalo do rei. Tá. Mas a medicação que eu tomo, ela faz com que eu resolva cada problema em cada tempo, em cada momento, sem que a minha emoção vá primeiro e me pare. Esse é o grande X. Vou voltar aqui. Ah, tá. É,
Mas você não acha que alguns medicamentos eles dão uma... Sedada. Não, e outros também dão, sei lá, alta performance, por exemplo, para estudar, o pessoal toma Ah, não, alguns. mas aí é uma pessoa que toma, por exemplo, fora de encaminhamento médico, né? Assim, eu tomo. Tem gente que fala comigo como se isso fosse uma coisa super natural. Nossa, eu tomo Venvance para poder correr. Correr, velho. Nossa, mas você podia tanto tomar um C4? Eu tomei um Venvance uma vez, eu me senti drogado. Falei, porra, isso aqui é um comprimido de êxtase, velho. É. Hã? Mas quando você não precisa dele, ele vira. Então, assim, é, as pessoas banalizam isso, né? Eu particularmente, não acho que isso seja viável. Mas a medicação, em alguns casos, elas são extremamente necessárias até para organizar a pessoa, para ela saber como que ela começa e quando que ela termina. Tem problemas que a gente precisa resolver, tem, pessoal, que demandam tanto da nossa energia e envolve tanto sentimento que se você não tiver bem medicado, você não consegue resolver. Ou se for resolver, vai se descompensar. Então, processo de separação. Se a pessoa não tiver muito centrada no processo de separação, ela pira. Pira muito. Luto atrasado. Vira um problema. O problema Vira é um um problema. problema. É um problema. Então você não acha que você viver aquele momento que realmente é conturbado, ele não faz parte do processo, não? Ele faz parte do processo, mas existem medicações que te ajudam a passar pelo processo com menos dano. Essa é a gente trabalha com redução de dano. A medicação, ela, para mim, ela entra nesse lugar de cortar tanto dano. Um exemplo. Parto normal. A pessoa, ela pode ter o parto normal e ela opta por ter a cesárea, porque ela não quer sofrer tanto ali e tal, mas só que ali libera diversos hormônios, libera diversas situações que vai regular o corpo da mulher para entender que saiu o bebê, que não tem mais aquilo, que é para Para contrair. voltar. Nos problemas psicológicos também não tem um pouco disso, não? Tem o quê? É necessário o corte? Não, não, é necessário você passar, viver o problema. Sim, você precisa viver. É isso que eu tô falando. Você pode viver o problema Mas só que de uma forma menos danosa. No meu caso, por exemplo, deixa eu ver. Os meus filhos foram embora morar com o pai. sim. Se eu não tivesse medicada de forma correta, eu não teria tido condições de trabalhar. Hum, Entendeu? Essa é porque foi necessário que eu ficasse medicada para ficar controlada, para que eu pudesse receber do outro uma demanda e pudesse ajudar o outro com aquela demanda. Se eu fico sem a medicação, você não se eu ajudava. fico sem o meu tratamento, eu não tenho como ajudar alguém, uma vez que eu estou totalmente descompensada. Isso é altruísmo, né? Sei lá e tá bom, deixa eu tentar aí resolver o seu. Não mas aí se você faz o altruísmo sem preparo, você acaba com a vida do outro, porque você coloca o seu problema no outro. Você começa a visualizar aquilo que você está vivendo com a dor do outro e aí mistura uma dor com a outra dor e não se gera nenhum tipo de saúde nisso. E o medicamento, tipo assim, o pessoal que toma pra estudar, pra concurso, como é que é os mais conhecidos aí? Tem Ritalina, tem Ritalina. Venvance. Eu, por exemplo, eu leio todo dia de manhã. Eu leio. E as primeiras páginas são muito difíceis pra mim. Com certeza. Se eu tomasse Ritalina, talvez seria muito mais fácil. Mas eu penso que se eu me acostumar com isso, se eu tiver 100, eu não dou conta mais. É como se fosse eu estivesse colocando uma perna biônica aqui, corresse aqui, e a minha vai atrofiar. Pode ocorrer esse tipo de coisa com a pessoa? Você acha que... Pode, a pessoa quando ela não tem o processo de autoconhecimento, pode. Pode acontecer. Dopaminas baratas. Então, são várias elas. Quais as mais conhecidas? Pornografia. Eu acho que o Instagram. Instagram é dopamina barata, né, velho? Nossa, demais. TikTok. Compra. Não, compra com certeza. Eu vou dar aqui um hack aqui pra vocês aqui que gostam de comprar, compra por impulso. Coloca no carrinho.
Ai, nossa. Coloca no carrinho. Essa foi muito boa. Eu sempre faço isso. Essa dopamina barata eu faço. Eu vou na Shopee e coloco tudo no carrinho. Minha menina, de vez em quando, fala: mamãe, tem mais de 99 produtos. Eu, isso mesmo. Aí no outro dia eu olho e falo, não preciso disso, eu vou tirar. Desbanto. Tiro tudo. Eu sempre acho, quando eu falo assim, eu vou comprar alguma coisa, eu vou na loja, olho. Aí eu penso, se eu ficar querendo muito essa coisa, daqui uns 3 dias, eu vou voltar e comprar. Mas se eu sair da loja e esquecer dessa coisa, isso não era pra mim. Normalmente isso acontece. Eu saio da Normalmente a loja, gente não esquece. quero, né? As compras, elas são feitas pela emoção e justificadas pela razão. Totalmente. Eu compro o que eu não preciso com o que eu não tenho. Essa é uma realidade. Faz parte da rotina do brasileiro. Exato. Cara, eu tava vendo alguém falando que o problema não são as drogas. Um rabino falando, não, o problema não é maconha, o problema não é cocaína, não é bebida. Isso é a solução de algum outro problema que a pessoa tem. Tecnicamente, isso é verdade? Sim. A gente trabalha, por exemplo, quando a gente trabalha com paciente com uso de crack, por exemplo, e a gente precisa tirá-lo desse consumo todo, tal, a gente coloca uma terapia de redução de dano, né? Normalmente os médicos até colocam cannabis uma vez na semana, 2 vezes na semana, como terapia de redução de dano. Então, sim, pode ser que a droga seja uma ferramenta de contenção de menor dano para uma outra situação que está muito mais enraizada e prejudicando muito mais o sujeito do que, de fato, os psicoativos. Não, no caso eu falo, tipo o seguinte, a pessoa compra muito porque Impulsa. ela não se sente valorizada. Impulsão. Um exemplo. Ela está cobrindo ali algo Uma falta. uma falta psicológica dela. Uhum. Tem algumas que são conhecidas. O pessoal fala de comprar, que a pessoa ela não se sente com valor. Você consegue numerar alguma outra aqui pra gente? Pornografia também. Pornografia. O camarada que é viciado em pornografia, ele tem Não falta é de só quê? camarada, não. A mulher também. Ele tem falta de quê? De amor próprio. Amor próprio? Falta de estima. Baixa autoestima. Tem a questão também que aí vai partir para um outro lado também, que é a questão da perversão. Né? E tem estruturas, a gente tem estruturas que é a neurose, psicose e a perversão, e a perversão entra um pouco nisso. Aí a gente entra também, se for pedófilo, piora um pouco. O cara nasce pedófilo ou ele aprende isso ou vai virando perverso no meio do caminho? Não, ele é perverso, vai virando pedófilo ao meio do caminho. O perverso, ele já nasce perverso? É. Eu achava que a perversão, ela Era acontecia. adquirida. Era adquirida. Não, a perversão é uma estrutura psíquica que você já nasce com. Assim como você já nasce psicótico, assim como você já nasce neurótico. Só que você tem esses O que é, por exemplo, o neurótico somos nós. Nós somos neuroses básicos, assim. O psicótico é quando, com 15 anos, você starta uma crise e vira um esquizofrênico. O perverso é aquele sociopata, o psicopata, que quando criança você vê alguns traços ali, mas à medida que vai crescendo, vai mudando a sintomatologia. Por exemplo, aquela criança que fica capando gato em porta, abre gato e tira as vísceras, coloca pendurado. São crianças perversas, né? Então, assim, ela vai só aumentando. Isso aí não é netinho para veterinário, não? Adorei, pode ser. Ô, Pode Mariana, ser que ele se torne. vai tratar esse menino, brincadeira. Pode ser que se torne um bom veterinário, mas a tendência dele é outra. Gente, a gente já tá aqui com 1 hora e pouco de Já papo falou. aqui. Deixa um conselho aí para quem tá perdido aí, não sabe o que fazer, não sabe como começar. 33998-188282 é meu telefone. Tô brincando. Na verdade, buscar, né, o processo de autoconhecimento, terapia mesmo, yoga, atividade física que dê prazer, qualquer tipo de atividade física que seja ela. Eu gosto muito de indicar corrida, porque eu acho que a corrida faz com que você tenha esse desligamento, né, processo. Eu gosto muito do yoga, então venha para o yoga. Quantos anos de yoga já? 7. É tempo, hein? Eu tô aqui tem 1 ano tentando sentar de lótus, e não sai, Eu não. já te falei, para respirar que abre. Eu já tentei. É só técnica, isso é uma técnica. Quando você pega também é muito fácil. Gente, e a gente encerra agora mais esse episódio maravilhoso. Espero que vocês gostem. Siga, curta, compartilhe e siga no Instagram Vitimares. Psi Vitimares. Psi Vitimares. Muito Obrigada, obrigado. gente.